Eu ainda preciso pegar meu cafezinho na sala, na cozinha. E eu tô gravando vídeos aqui. Então eu vou fazer um vídeo sobre ideal de beleza, sobre conceitos de estética, pra completar o pensamento que eu tava falando sobre bonecas. E é um pensamento que eu tenho pensado bastante ultimamente. Padrão de beleza, por exemplo, masculinamente falando. Eu lembro de quando eu era muito mais magro do que eu sou agora. Teve um dia que eu tava saindo com alguns amigos meus. A gente tava num carro. Paramos em um restaurante pra ir no banheiro. E eu saí do carro, fiquei fora do carro, tomando um ar, fumando um cigarro. E olhei pro meu reflexo no espelho. E coloquei os meus braços assim pra ver meu reflexo no espelho. E eu lembro de ter perguntado se eu era tão magro quanto no espelho, ou se eu tinha me visto muito magro, ou se eu tinha me visto um pouquinho mais bem nutrido. Era numa época que eu tava morando sozinho, longe da minha família. E foi um período extremamente difícil pra mim. Morar sozinho, por exemplo, no momento de consciência que eu tava, enfim, eu estava triste demais. E eu achava que eu era muito, muito mais magro do que eu verdadeiramente era. E eu já era bem magro. Só que eu achava que eu era muito mais magro. Por exemplo, tinham vezes que eu ficava dias sem comer porque eu tinha pouca força, ou às vezes porque eu esquecia, às vezes porque eu tinha pouca vontade. Eu Essa é uma lembrança bem distante minha, mas eu lembro que eu via a, a, a marca de alguns ossos, por exemplo, assim, do peitoral, porque eu tava super magro. E o fato de eu ser super magro e começar a fazer academia e continuar super magro, porque eu comia mal e eu tinha um péssimo acompanhamento em relação à nutrição e eu tinha. Eu comia o almoço e o jantar, basicamente. E eu faltava com o compromisso de tomar a proteína. E eu tinha vários conhecidos que faziam academia e que podiam me dar essas instruções, mas eu sinceramente tinha pouca vontade de me melhorar. Sinceramente tinha pouca vontade de me olhar no espelho e falar, preciso levantar peso e começar a levantar peso. E continuar constantemente levantando peso. E continuar de modo constante levantando peso todos os dias, basicamente, pra conseguir ir me sentindo mais forte porque eu tô me vendo mais forte, porque eu estou mais forte. A constância é algo necessário demais pro amadurecimento, para o desenvolvimento. Comecei a treinar, comecei a me sentir melhor. Comecei a me sentir muito melhor. E eu estava falando sobre padrões de beleza e falando sobre como era difícil para mim. Tinha momentos em que eu tinha momentos em que eu usava roupas largas. Eu usava muitas roupas largas, camisetas largas e compridas, calças largas e compridas, para esconder o tanto que eu era magro. Eu era muito magro e eu me sentia muito mal por isso. E eu vivia, por exemplo, num looping de me sentir mal com o meu próprio corpo, a minha própria aparência, às vezes as minhas próprias atitudes. E eu me sentia muito. Eu me sentia muito triste, me sentia muito mal. E eu acreditava pouco no processo de esforço, esforço constante e descanso. Esse processo é extremamente necessário para que a gente consiga se ver melhor. Falando sobre autoestima, é claro que primeiramente você tem que estar saudável consigo mesmo, saudável psicologicamente. De modo psicológico, saudável
tem que ser o jeito que você olha pra você no espelho. Você tem que se olhar no espelho e gostar de quem você é. Pelos motivos certos. Sim, existem motivos certos. Existe constância, existe esforço, existe nutrição, existe vontade de comer bem, vontade de caminhar, vontade de se testar, vontade de estar saudável. Isso existe. E o começo é se sentir confortável consigo mesmo pelo psicológico. Só que às vezes, começar a treinar ajuda com que o seu corpo se modele um pouco mais no que idealmente talvez você gostaria que o seu corpo se parecesse. E por ver que você está constantemente se esforçando e levantando peso, indo na academia, por ver que você está comendo bem e comendo mais, por ver que você tem sono, por ver que você dorme bem, você se sente mais capaz. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Por se sentir mais capaz, você consegue cada vez mais como mesmo o looping de quando eu me sentia magro e me sentia mal, eu me sentia magro, eu me sentia triste, com pouca vontade de comer mais e ser mais forte. Esse diferente looping de se olhar e se aceitar e ver que consegue, e ver que tá trabalhando, e ver que tá todo dia levantando peso, basicamente, e ver que tá se esforçando, é um looping positivo. É uma coisa boa que inspira outra coisa boa, que inspira outra coisa boa, que inspira outra coisa boa. É muito bom. É muito bom. É bom demais. E padrão de beleza, às vezes, está mais relacionado com a ótica que a gente enxerga o mundo. Com a ótica que a gente tem sobre como as pessoas vão julgar, sobre se as pessoas vão julgar. E isso, esse medo, esse receio, é um impeditivo de crescimento, é um impeditivo de desenvolvimento. A base que deve, que deve dar confiança para nós mesmos é como nós somos respeitosos, notar que somos respeitosos, notar que somos inteligentes, notar que somos esforçados, notar que somos amorosos, notar que somos pessoas benéficas e que querem viver em sociedade. Com a ausência de com a falta de necessidade de com a falta de necessidade de alguém falar isso para nós. É claro que às vezes é muito bom que as nossas qualidades sejam vistas por alguém e notadas por alguém. É muito bom. E quem tem que fazer esse serviço de notar as nossas próprias qualidades somos nós mesmos. É uma tarefa complexa e é uma tarefa muito boa, libertadora, que requer muita maturidade. Muita maturidade, muita força de vontade, muito esforço. Aí sim a gente consegue se olhar no espelho e falar: poxa, somos bons, nós somos bons. É bom, o reconhecimento de si para si mesmo é muito bom. Muito obrigado.